Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tive um probleminha com o vídeo da nossa aula lá no final. E para não perder, né, eu vou enviar a aula para vocês, como tá, e aí vou conversar com vocês um pouco sobre algumas coisas que não deu para pegar lá na aula, né? Perdão. Bom, pessoal, primeiro a respeito de algumas convenções, né? Convenções de sinais, tá? Aqui a gente tem os esforços normais, aqui momento fletor, né? Tu vai chamar de M. M. E aqui a gente tem o esforço cortante, certo? No caso dos esforços normais, eles podem ser de tração ou de compressão. No caso do esforço de compressão, ele vai estar comprimindo a peça ao longo do seu eixo, certo? Lembrando que os esforços normais são aqueles aplicados, né, perpendicularmente à seção transversal da peça ou de forma paralela ao eixo longitudinal. Então, nesse caso, quando ele estiver comprimindo, o sinal vai ser negativo, certo? Comprimindo. Quando ele estiver tracionando, o sinal vai ser positivo. Já para o momento fletor, vai acontecer o seguinte: quando a gente tiver uma peça em que a parte inferior dela estiver sendo tracionada, a gente considera um momento fletor positivo. Quando a parte inferior da peça estiver sendo comprimida, a gente vai considerar o momento fletor negativo, certo? Para efeitos do diagrama, eu sempre gosto de colocar tudo como se tivesse sinal positivo. Lembrando que esse sinal positivo, ele vai obedecer lá aquela nossa convenção, né, do sentido de rotação da peça, certo? No caso do esforço cortante, o esforço cortante vai ser positivo quando ele estiver descendo pela direita e subindo pela esquerda, e negativo o contrário, né? Quando ele estiver subindo pela direita e descendo pela esquerda. No caso do momento fletor, né? A gente já fez o exemplo lá na sala várias vezes da reguinha, né? Ó, fletiu a régua. Então, as fibras inferiores, no caso da régua, elas estão sendo tracionadas e a de cima comprimida, ao passo, que acontece o contrário, né? A gente está observando que as fibras superiores agora estão sendo tracionadas e as de baixo ou inferiores estão sendo comprimidas, certo? Em relação à elaboração do diagrama, ainda tem algumas observações a fazer. Pessoal, lembra que lá na aula eu falei o seguinte, que os diagramas, eles iam observar perdão, pessoal, eles iam dar pra gente o comportamento da estrutura ao longo dela, né, a partir do carregamento a qual ela estava submetida, certo? Então, o que significa? Que se eu cortar a peça em qualquer seção, eu vou saber o valor de momento fletor e de esforço cortante desse local. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir minha viga, né, em seções. E essas seções, elas vão depender do comportamento da carga. Por exemplo, né, nesse primeiro caso aqui que vocês estão observando. Nesse primeiro caso, eu tenho uma carga distribuída. Se eu fizer uma seção em um local qualquer aqui nessa viga e observar o que está acontecendo para cá, eu só tenho carga distribuída, certo? Vou chamar essa seção de S1. Se eu fizer outra seção aqui, ó, S2, né? E observar o que está acontecendo daqui até aqui, eu vou ter a mesma configuração que aqui, certo? Lembrando que essa seção eu vou fazer em um local qualquer. E aí, no nosso caso, eu vou chamar essa distância, onde eu vou fazer a seção de X. Então, se aqui a primeira distância foi X, daqui para cá eu vou chamar essa distância de X1, certo? Outra observação, né? Aqui não está desenhado diagrama de corpo livre, mas aqui, se fosse diagrama de corpo livre, aqui teria uma reação RAY, né? Então, quando eu cortei aqui, ó, tô observando carga distribuída mais RAY. Cortei aqui, continua, carga distribuída mais RAY, certo? Agora, vamos observar essa outra viga aqui. Essa outra viga, ela tem apenas um carregamento pontual. Então, se eu fizer uma seção aqui em X, na distância X, vou chamar essa seção também de S1, eu vou observar aqui, ó, que tem somente a reação vertical em Y, certo? Só que se eu vier e fazer outra seção aqui, ó, no X1,
eu já vou observar que eu tenho essa reação, né? E tenho essa carga pontual. Na verdade, essas seções é bom você fazer imediatamente antes da carga e imediatamente após a carga, né? Aí, pessoal, se eu continuar fazendo uma seção mais para cá, eu vou observar essa carga pontual e a RAY. Então, só tem a necessidade de fazer 2 seções, certo? Agora, no caso dessa outra viga aqui, ó. No caso dessa outra viga, eu vou ter, ó, uma seção aqui. Eu vou chamar de S1, né? Onde, antes da carga aqui P, eu só vou observar a reação AY, né? A reação AY. Aí, veio, faço outra seção aqui, ó. Nesse caso, quando eu observo o que tem daqui pra cá, eu tenho RAY e também tem a carga pontual P. E ainda, se eu fizer outra seção aqui, ó, eu vou ter carga distribuída, carga pontual e RAY, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar fazer 3 seções. Então, as seções, a quantidade de seções vai depender da minha carga. E aí, os intervalos que eu vou adotar para a construção do diagrama vão depender de onde essa carga está localizada, certo? Vou fazer um exemplo aqui rapidinho para que vocês percebam só o que eu estou querendo dizer, certo? Improvisado, ó. Vamos supor, vou reproduzir essa viga aqui. Vamos supor que eu tenho essa viga, aqui é a carga P, aqui uma carga Q, vou chamar aqui Q, aqui o outro apoio, certo? Aí vamos supor que aqui eu tenha 2 metros, aqui eu tenha 2 metros e aqui eu tenha 3 metros. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Minha primeira seção, eu vou imaginar que eu tô fazendo essa seção imediatamente antes da carga. Só que em um X que eu não sei qual é, certo? Mas quando eu for fazer minha equação, que vai representar o momento fletor e esforço cortante, até onde eu tenho que analisar? Bom, eu vou analisar de X igual a 0 até X igual a 2 metros, que é onde eu tenho a carga pontual, certo? Considerando sempre que o 0 está partindo daqui. Aí, no caso da segunda seção, ó, que foi após a carga pontual, eu vou observar de X igual a 2 metros, não é? Até X igual a 4 metros, que seriam 2 mais 2 aqui, né? Então, X de 2 metros até X igual a 4 metros. E aí, minha última seção, que seria essa daqui, eu ia analisar de onde até onde, pessoal? Eu ia analisar de X igual a 4 metros até X igual a 7 metros. Certo? Então, entendido isso, a gente vai fazer o primeiro exemplo, tá? Aqui eu tô imaginando, ó, que agora eu não sei se deu para que vocês visualizassem aí direito, né? Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho uma viga, né? É isostática. E as reações eu já sei que as reações são iguais aqui, certo? RAY vai ser 5 kN e RBY é igual a 5 kN. Esqueci de cotar a viga. Eu vou cotar aqui para que vocês vejam. Então, aqui, ó. Antes da carga, eu vou colocar aqui 2 metros e depois dessa carga, 2 metros. Então, ela tem 4 metros de vão. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer no exercício de vocês, né, é encontrar as reações, certo? As reações de apoio. Determinei. Então, ó, no caso dessa viga, eu vou fazer, ó, 2 seções. S1 antes da carga e S2 depois da carga. Bom, a primeira seção, ela vai de X igual a 0 até X igual a 2 metros, né? Então, eu esqueci de colocar, eu sempre gosto de colocar aqui, ó, primeira seção. Então, vamos lá, vamos representar aqui, né? Então, o que que acontece na primeira seção? Eu tenho a reação AY, né? Como o corte foi antes dessa carga, aí ela não vai aparecer ainda, mas aparece aqui meu esforço cortante, ó, o positivo. Vamos lembrar aqui em cima, ó, positivo, né, descendo. E aparece também meu momento fletor positivo, ó, tracionando na parte inferior da peça, certo? Então, ó, eu vou fazer somatório das forças e somatório dos momentos, né? No caso do somatório das forças, eu vou ter o seguinte, ó.
RAY positivo, porque tá pra cima. Ó, um detalhe, né? Onde é essa seção, pessoal? Não sei, né? Então, eu vou chamar esse espaço aqui onde eu cortei de X, tá bom? Então, eu tenho RAY positivo, que tá pra cima, né? Tenho menos V igual a zero, né? Lembrando, somatório das forças em Y igual a zero. Então, ó, passando RAY para o outro lado, eu tenho que V é igual a RAY. Se RAY é 5 newtons, V é igual a 5 quilonewtons, né? Já determinei meu esforço cortante para a primeira seção. Momento fletor, pessoal. Bom, o momento fletor eu vou fazer em relação a esse ponto aqui, certo? Vou fazer... prosseguindo, pessoal. Então, vamos fazer o somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, certo? Então, a gente vai fazer somatório dos momentos igual a zero. Então, quem a gente tem em relação a esse ponto, ó? V, ó, a tendência de giro no sentido, ó, horário, então negativo, né? Menos V. A distância, X, menos Vx, né? Aqui eu vou colocar cortante pra gente não esquecer. Menos Vx mais M, né? Por quê? Igual a zero. Por quê? Não tem mais nenhuma força. Então, M igual ao V menos Vx passa para o outro lado, Vx. Certo? Então, tá terminada a primeira seção. No caso da segunda seção agora. Bom, no caso da segunda seção eu vou ter... O que é que eu vou ver na segunda seção, pessoal? Vou ver, vamos lá. Vou ver essa carga aqui e vou ver RAY, né? Então, vamos colocar aqui, ó. RAY, o 10, né? E, novamente, o esforço cortante e o momento fletor, né? Então, ó, somatório das forças em Y igual a zero. Vou ter quem, ó? Positivo RAY, o menos 10 negativo e o menos V negativo também, igual a zero. Menos V igual, ó, vou passar esse RA negativo, menos RAY e esse 10 positivo, mais 10, certo? Agora, eu multiplico por menos 1, vou ficar com V igual a RAY menos 10. Então, meu V o RAY, ele vale 5, né? E 5 positivo menos 10, eu vou ter menos 5 km, certo? Agora, vamos para o somatório, para o somatório dos momentos, certo? Do ponto A, né? Igual a zero. Então, eu vou ter, ó, o 10, ele tá gerando um momento em relação a esse ponto negativo, né? No sentido horário, menos 10. E que distância é essa? Aí, pessoal, eu esqueci de comentar algo com vocês, né? A minha nova seção, eu vou considerar a distância X também, certo? Daqui até onde eu fiz a seção, vai ser X. Só que eu já não tô vendo essa carga, então daqui até essa carga, essa cota aqui, ó, ela já é conhecida, ela vale 2 metros, certo? Então, ó, 10 vezes a distância é 2, né? Aí, ó, menos, também, ó, o sentido horário, né, para o esforço cortante, V vezes a distância, que é X. Mais o M, né, positivo, ó, tracionando na parte inferior, igual a zero. Então, M igual 10 vezes 2, 20, tá negativo, vai passar para o outro lado positivo. Menos Vx passa para o outro lado, mais Vx. E aí, pessoal, quem seria esse V? Ora, eu tenho ele aqui em cima, não é? Ó, menos 5 kN. Então, ó, deixa eu empurrar a folha um pouquinho. Então, M igual a 20 menos 5x, certo? E aqui eu já tenho, ó, a equação, tanto do momento fletor quanto do esforço cortante para a segunda seção. E aqui novamente, né? Do esforço cortante do momento fletor. Só aqui que eu esqueci de substituir, né, pessoal? Menos Vx, né? Quem é V, pessoal? 5. Então, aqui seria 5x.
Aí, agora, vamos para o desenho do gráfico. Bom, pessoal, então aqui, ó, onde a gente vai desenhar nossos diagramas, certo? O de cima, a gente vai fazer o diagrama de esforço cortante. E o da parte inferior, a gente vai fazer de momento fletor, certo? Mas que valores eu vou colocar aí? Bom, pessoal, nesse momento, a gente vai pegar nossas equações das seções, né, que a gente fez anteriormente, e vamos substituir os valores. Como assim? Bom, na primeira seção, pessoal, a gente tinha aqui, ó, vou mostrar novamente a vocês. A primeira seção, ela ia de x igual a 0 até x igual a 2. Então, a gente vai substituir para x igual a 0 e para x igual a 2. Na segunda seção, ela ia de, vou colocar aqui, x igual a 2 até x igual a 4 metros, né? Então, nesse caso, a gente vai substituir x igual a 2 e x igual a 4 para determinar os valores. Vamos entender isso, né? Primeiro, na minha primeira seção, o que acontece quando x é igual a 0? Bom, pessoal, quando x é igual a 0, o meu cortante continua sendo 5. E meu momento fletor, 0. O que é esperado, já que em x igual a 0, a gente tem um apoio, né, do primeiro gênero, onde o momento é 0, certo? Aí, vamos lá. Para x agora igual a 2 metros, o que a gente tem? Bom, quando x for igual a 2 metros, eu tenho x aqui na equação? Não. Então, meu V é constante, né? Continua sendo 5 quilonewtons. E meu M vai ser quem, pessoal? 5 vezes x, né? 10. 10 quem, pessoal? Quilonewton vezes metro. Lembrando das unidades de medida, certo? Bom, agora vamos substituir na segunda seção. Na segunda seção, a gente tem que o x vai de 2 metros, né? Até x igual a 4 metros. Para x igual a 2 metros, meu esforço cortante é menos 5. Não mudou nada, né? Para x igual a 2 metros, quem vai ser meu M agora? 20 menos 5 vezes x, que é 2, né? Vai dar aqui, pessoal, vamos ver. 20 menos 10, né? O que também é esperado, já que essas equações são equações contínuas, né? Então, um momento pela direita, ele tem que ser numericamente igual o momento pela esquerda. Eita, desfocou um pouco aqui. Vamos continuar, né? Espero que vocês tenham conseguido visualizar aí. Bom, e agora o que acontece em 4 metros? Em 4 metros, né, meu esforço cortante continua sendo 5. E meu momento fletor, vamos calcular, né? 20 menos 5 vezes x agora que é 4 metros. Vai dar M igual a 20 menos 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, nada. O que também é esperado, já que aqui na extremidade a gente tem um apoio de, vejam só, segundo gênero, onde o momento fletor é 0. Certo? Dito isto, agora a gente vai fazer nosso gráfico do esforço cortante do momento fletor. Vamos começar fazendo o esforço cortante. Vamos lá. Aqui a gente tem 0, 2 e 4, né? Para x igual a 0, o 5, o cortante é 5. 5, ó. Certo? Agora, para x igual a 2, continua sendo 5 positivo. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente vai ligar os dois. Certo? Positivo. Bom, pessoal, aí agora, para o esforço cortante, a gente já fez entre 0 e 2, a gente vai para a segunda seção, observar o que acontece, né? Bom, na segunda seção, quando x é igual a 2 metros, ó, meu esforço cortante é menos 5. Então, ele passa para baixo do eixo. E no caso de
x ser igual a 4 metros, meu esforço cortante permanece menos 5. Certo? Então, ó, a gente já tem aqui nossa configuração do gráfico do esforço cortante. Certo? Em outro momento, a gente vai fazer a interpretação desses gráficos. Bom, vamos agora olhar para o gráfico do momento fletor, né? Ou diagrama do momento fletor. Bom, pessoal, olha, em x igual a 0, esse valor é 0. Então, vamos marcar aqui, né? Marcar aqui o 2, ó, igual com o gráfico de cima. 2 metros, 4 metros. Aí, vê, quando x foi igual a 2, o momento foi igual a 10. Pelo que a gente viu na convenção anterior, né? E também viu na videoaula, no caso do momento é o contrário, né? Então, quando o momento é para baixo, né? O valor é para baixo, o momento vai ser positivo. E para cima, negativo, né? A gente já viu, quando o esforço de tração for na parte inferior, positivo, na parte superior, negativo. Nesse caso, deu positivo, então é para baixo, certo? Então, ó, deu zero aqui, a gente vai ligar os dois pontinhos. E aqui, ó, sinal de positivo. Aí, vejam só. Quando x foi igual a 2 metros, quem foi meu momento? 10 também. Então, continua aqui, né? E para x igual a 4 metros? Bom, para x igual a 4 metros, esse momento foi 0. Então, vou novamente, ó, ligar aqui, certo? Pessoal, essa configuração, ela sempre vai se apresentar quando na viga só tiver uma carga pontual. Quando tiver carga pontual distribuída, a configuração muda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse exemplo, né? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo com cargas distribuídas. Não percam, tá bom? A gente se vê, pessoal. Até mais.